Então, agora, eu gostaria de chamar o nosso próximo palestrante da noite, Dr. Silvio César Perini, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cirurgião cardiovascular pelo Hospital São Lucas da PUC, mestrado em Medicina e Cirurgia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, atualmente, chefe do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital São Lucas. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Estamos te ouvindo, professor. Gostaria de agradecer ao convite, gostaria de agradecer à comissão organizadora da primeira jornada de cirurgia da Liga de Cirurgia Vascular em Emergências Vasculares, para poder trazer para vocês um assunto que é de tamanha importância, é uma doença que merece ser... Deixa eu compartilhando a tela enquanto... É uma doença que merece ser sempre pensada, principalmente quando atuamos na emergência, onde ela é a porta de entrada desses pacientes que podem apresentar-se instáveis, e o tempo de diagnóstico é um fator que atua como prognóstico do desfecho da mortalidade, que é o aneurisma de aorta roto. O objetivo, então, é a gente discutir um pouco do diagnóstico diferencial, ter uma noção do tratamento. Eu subdividi em tópicos. Não tem como a gente falar sobre o aneurisma roto sem ter uma noção básica sobre alguns conceitos, como aneurisma de aorta roto, e nós vamos falar um pouco de aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal, tóraco-abdominal e torácico. Aneurisma, então, é uma dilatação maior que 50% do diâmetro normal da artéria em questão. Pode ser verdadeiro quando acomete as 3 camadas da aorta. Pode se dividir quanto à sua forma em fusiforme ou sacular. A maioria deles são assintomáticos. Quando sintomáticos, apresentam-se com dor ou um quadro de embolização distal. Aneurisma roto, então, é aquele caso onde há uma hemorragia com sangramento fora da parede do aneurisma e a formação de um hematoma. Ele pode ser contido, onde temporariamente é selado pelos tecidos adjacentes. Aqui nós vemos os locais mais comuns de aneurisma da aorta, que é a torácica descendente e a abdominal. Fatores de risco são idade, história familiar, hipertensão, tabagismo e sexo masculino. Os aneurismas têm uma fisiopatologia degenerativa da parede, na sua maior parte, por um aumento das enzimas proteolíticas, inflamação e apoptose das células musculares lisas, fazendo um enfraquecimento da parede, com consequente dilatação e ruptura. A outra causa etiológica mais comum, principalmente ao nível da aorta torácica, são as dissecções, onde existe um rasgo nas camadas da artéria, com uma formação de uma luz verdadeira e uma falsa luz. Mais de 60% dos casos de dissecção degeneram, formando aneurisma em 5 anos. Quando o aneurisma extrapola os limites anatômicos entre o tórax e o abdômen, nós temos os aneurismas tóraco-abdominal.
Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal roto. Quem quiser saber um pouco mais de aneurisma pode visitar o Instagram da Liga, onde os ligantes eles acabam colocando alguns posts, algumas informações extremamente interessantes quanto a conceitos, diagnóstico, manejo dos aneurismas íntegros. Então, esse aneurisma com uma dilatação maior do que 50% do diâmetro normal da aorta, ou quando nós temos um diâmetro da aorta abdominal maior do que 3 centímetros, medidos nos diâmetros transversos ou antero-posterior. Os aneurismas são, na maior parte deles, assintomáticos, mas, quando sintomático, podem se apresentar com embolização distal ou dor. A dor pode significar um aneurisma em expansão, onde existe uma maior chance de ruptura. A história natural dos aneurismas é a expansão e ruptura. O maior preditor de ruptura é o seu diâmetro, pela lei de Laplace, onde nós temos um risco de ruptura pelo aumento da tensão na parede da artéria, que é diretamente proporcional ao seu raio. Aqui ao lado nós vemos um quadro onde identificamos a incidência de ruptura, que é diretamente proporcional ao diâmetro do aneurisma, principalmente quando ele excede 5,5 centímetros. E o aneurisma roto apresenta uma alta mortalidade, de 85% a 90%, e de 30% a 50% daqueles que conseguem chegar vivos até o hospital. Então, nós temos uma hemorragia, com sangramento fora da parede, e uma formação de um hematoma reto-peritoneal ou intraperitoneal, que pode ser contido temporariamente, selado por estruturas intraperitoneal. Aqui nós vemos um aneurisma grande, com uma ruptura na sua parede e formação de uma área com hemorragia e hematoma de grande proporção. Os aneurismas roto, eles podem se apresentar com uma tríade, que é dor, hipotensão e massa abdominal palpável, mas que podem estar presentes em apenas 50% dos casos. O diagnóstico pode ser incorreto em 32% dos casos, onde o erro mais comum é a cólica ureteral e o infarto agudo do miocárdio. Os pacientes podem se apresentar com instabilidade hemodinâmica, hipotensão, que nós observamos pela perda ou alteração da consciência, associado ou não a uma pressão arterial sistólica menor que 80. O exame que nós podemos ter e lançar a mão é o ultrassom. É um equipamento que praticamente existe em todas as salas de emergência hoje em dia, identifica o aneurisma na suspeita clínica, em pacientes hemodinamicamente instáveis, mas pode não identificar a ruptura, apresenta uma baixa sensibilidade em detectar hematoma reto-peritoneal, principalmente pequenos, e geralmente não dá as informações necessárias das condições anatômicas para a realização do reparo, aberto ou endovascular. O exame de escolha é a tomografia computadorizada com contraste, ou a angiotomografia. Estabelece o diagnóstico, planeja o tratamento, permite planejamento do tratamento, e o paciente precisa ter condições de estabilidade para a realização do exame. Esse é o inconveniente. Muito bem, nós temos a suspeita clínica e conseguimos fazer um diagnóstico de aneurisma roto. E agora? Bem, a Sociedade Americana de Cirurgia Vascular, em 2004, formulou um protocolo baseado no protocolo de atendimento do infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST, que se chama porta-balão. Aqui, analogamente, nós temos porta-intervenção, onde foi proposto um tempo mínimo
e máximo de 90 minutos. Os locais que implantaram esse protocolo tiveram uma diminuição na mortalidade. Ele é separado nos primeiros 30 minutos destinados ao diagnóstico, à realização de exames, à realização de tomografia nos locais em que há tomografia, a estabilidade do paciente, estabilização do paciente. Os próximos 30 minutos se dá com a transferência do paciente, ou para o local dentro da própria instituição, onde seria realizada a intervenção, ou, em muitos casos, um local fora da instituição, onde deve haver um encaminhamento do paciente, um transporte do paciente interhospitalar. Existe um protocolo, onde tem-se um checklist. Esse checklist compreende a passagem por telefone do médico que está com o paciente para a equipe que o receberá, dando todas as informações das condições clínicas do paciente, exames, encaminhamento de tomografia, naqueles casos em que o paciente fez naquele local, e o checklist daquele local que receberá o paciente envolve não só a equipe médica da emergência, mas a equipe vascular, a equipe de enfermagem, a equipe de administração do hospital, do administrativo que recebe o paciente para que não haja perda de tempo. Isso tudo em 30 minutos. E o transporte do paciente. Aqui a gente vê a sugestão da utilização do protocolo, com tempo porta-intervenção de até 90 minutos, estabelecendo protocolos, onde o paciente é encaminhado com uma hipotensão permissiva, que é mantendo a pressão do paciente em torno de 70 a 90 milímetros de mercúrio, onde o paciente consegue ter um tempo maior de estabilização daquela hemorragia. Então, nós temos um protocolo que deveria ser realizado, análogo ao tempo porta-balão do IAM com supra do segmento ST, diminuindo a mortalidade. Casos de transferência interhospitalar, apenas 9% dos pacientes conseguem chegar nesse tempo proposto menor de 90 minutos. Mas 95% dos pacientes com aneurisma de aorta abdominal roto que conseguem chegar fazem um reparo com uma sobrevida maior de 67%. E o paciente, então, nós temos ele no local onde vai ser realizada a intervenção. E agora? Bem, agora o paciente tem que ser colocado e analisado os preditores nos scores de mortalidade. Existem vários. O recomendado é o score de Glasgow, não confundir com a escala de coma de Glasgow, né? É um dos scores que apresenta validade externa, é um score muito simples, onde são analisados os preditores, que são variáveis, são 4 variáveis: a idade maior que 76 anos, a creatinina maior que 2, pH menor que 7,2, pressão arterial sistólica menor de 70, onde se somam esses pontos e se calcula o score. Veja que a mortalidade do score 0 e score 4 varia de 10% a 100%. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque aqueles pacientes onde nós temos um score de até 2, nós temos uma mortalidade de 69%. É como nós estarmos olhando através das portas da emergência e vemos aquele pessoal lá do caixãozinho. Quando o score chega a 4, bom, aí é uma mortalidade de 100%.
Aqui nós vemos a Sociedade Americana recomendando os scores, e desses scores, o score de Glasgow. Aqui nós vemos um estudo mostrando a mortalidade em torno de 100% daqueles pacientes que apresentam 4 das variáveis. Aqui a validade interna mostrando que esse score ele tem uma acurácia adequada. Bem, então nós já fizemos o diagnóstico, transferimos o paciente encontra-se nas dependências da instituição onde vai ser feita a intervenção. Já temos preditores de mortalidade. E agora, os pacientes que são hemodinamicamente estáveis e que não pode ter sido realizada uma tomografia até então, devem ser encaminhados ao setor de tomografia para a realização de uma angiotomografia. Aqueles que são considerados instáveis devem ser encaminhados ao bloco cirúrgico ou, modernamente, a uma suíte ou sala híbrida, onde existem equipamentos que podem, na grande maioria das vezes, fazer o diagnóstico e tratar o paciente. Equipamentos modernos possuem fusão de imagem, no qual permite, através de uma tomografia, diagnóstico, planejamento, tratamento, e através do equipamento de hemodinâmica por radioscopia, reparo e tratamento do paciente. Existem aqueles pacientes que encontram-se instáveis. Nós precisamos fazer uma estabilização até o início do reparo. Como se faz isso? A recomendação da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia é a colocação de um balão intra-aórtico para oclusão, que pode ser um procedimento realizado com anestesia local. O paciente é levado até a hemodinâmica, os locais que são referência que recebem esses pacientes têm um kit para a realização desse procedimento, onde tem os fios guias que levam o balão até lá e os introdutores por onde esse balão aqui ele passa. Ele é levado até a aorta, acima do aneurisma, é inflado, consequentemente, a quantidade de sangue do vazamento, da hemorragia, diminui, dando tempo para a realização do reparo. Aqui a técnica do balão, entrando via artéria femoral, se dirigindo até acima do aneurisma, onde existe o vazamento, inflando o balão, dando a possibilidade, neste caso aqui, do tratamento endovascular. Muito bem, então nós já, de forma cirúrgica, estabilizamos o paciente com a colocação do balão, se for necessário. E qual tratamento escolher? O reparo aberto ou o reparo endovascular? Bem, o que define isso é as condições anatômicas para a realização do reparo. Aqueles que têm condições anatômicas, tanto a Sociedade Europeia quanto a Sociedade Americana recomendam o reparo endovascular. Para isso é necessária a tomografia, como nós já discutimos, colocação ou utilização de um software, onde pode ser realizado as medições nos cortes axial, sagital e coronal. Existem 2 programas que são mais utilizados, inclusive são free, que é o Horus e o Osiris. Então, nós fazemos, através da tomografia, medições, encontramos o ponto de fixação proximal, que é o colo, que é a distância da artéria renal até o início do aneurisma, e a fixação distal, que geralmente se dá ao nível das artérias ilíacas.
Nós, então, utilizamos endopróteses, que são esses dispositivos que nós chamamos de standard. A Sociedade Europeia coloca e recomenda 3 endopróteses, mas hoje nós temos inúmeras no mercado, tão boas quanto, dependendo da anatomia do paciente. Aqui, para vocês terem uma ideia, o que é uma endoprótese, então, é um dispositivo que compõe um esqueleto metálico de nitinol, recoberto por um tecido não biológico, um polímero, que é dacro ou PTFE. E existem módulos que nós vamos conectando até a exclusão completa do aneurisma. Esse dispositivo é levado através de um sistema de entrega. Então, o dispositivo está compactado dentro desse sistema de entrega, onde nós levamos até o local e liberamos. Naqueles casos que o paciente não apresenta uma anatomia favorável, uma opção é o reparo aberto, onde nós fazemos uma laparotomia, afastamos as alças, entramos na cavidade retroperitoneal, clampeamos seletivamente o vaso e abrimos o vaso, interpondo entre os dois segmentos bons, não aneurismáticos, uma prótese tubular de dacro, ou PTFE. No nosso meio nós utilizamos o dacro, que pode ser tubular ou bifurcado, corrigindo esse defeito aneurismático. Aqui vocês têm um exemplo de serviço de uma correção de aneurisma. Bom, ao longo dos anos, os reparos, seja ele eletivos ou por aneurisma roto, têm aumentado o número dos reparos por endovascular. Os reparos endovasculares têm significativamente uma curva, uma linha de sobrevida melhor que o reparo aberto em até 5 anos e tem sido a opção quando o paciente apresenta uma anatomia favorável. E quando não temos as condições anatômicas para endoprótese standard? Ou o paciente não tem condições sequer de fazer a cirurgia aberta? Bem, aí nós estamos diante de um caso complexo, de um aneurisma tóraco-abdominal roto. Bem, esses aneurismas, eles então, extrapolando a anatomia, os limites anatômicos entre o tórax e o abdômen, se estendem ou para o abdômen ou do tórax para o abdômen ou do abdômen para o tórax. Existem 4 ou 5 tipos de aneurisma, conforme a classificação. Desses aneurismas, o mais comum é o tipo 2, em que o aneurisma inicia próximo à artéria subclave esquerda e se estende até a bifurcação da aorta. Nestes casos, o reparo aberto, ele se dá por uma grande incisão que nós, iniciando ao nível do tórax e se estendendo para o abdômen. Então, nós temos uma incisão tóraco-abdominal. Aqui, um outro desenho esquemático e uma anatomia comparada, mostrando as incisões que são realizadas para o reparo aberto do aneurisma tóraco-abdominal. Porém, existem algumas complicações que são extremamente comuns. Uma delas é a paraplegia pela isquemia medular. Os pacientes, então, antes da cirurgia, são colocados um catéter peridural, onde é monitorizado a pressão ao nível da medula espinal. Bem, como a aorta é clampeada por um tempo prolongado, geralmente se faz uma circulação extracorpórea e uma circulação
das artérias viscerais e artérias renais. Uma perfusão. Aqui um desenho esquemático mostrando que as artérias viscerais e artérias renais são perfundidas na em relação à sua supervisão aórtico, onde as reconstruções se fazem por uma esternotomia algumas vezes e, num segundo tempo, por uma tóraco-laparotomia. Aqui nós temos um outro tipo de tratamento, que é o tratamento por reparo híbrido, onde se faz as derivações, aquelas que nós vimos, artérias viscerais ou da aorta ou das ilíacas, e, a seguir, se faz a correção endovascular de todo esse segmento aneurismático. Bem, ao longo dos anos, as endopróteses têm evoluído para a resolução desses casos complexos. Hoje, nós já temos de prateleira, ou seja, nós temos à disposição endopróteses capazes de serem utilizadas em casos complexos com essas anatomias mais complicadas. Aqui nós temos um exemplo de próteses fenestradas e próteses ramificadas, na qual elas são colocadas ao nível da aorta, onde tem o aneurisma, e destas próteses para os ramos são colocados essas extensões que são os estentes recobertos, onde nós tratamos o defeito e mantemos revascularizado os ramos viscerais e renais. Aqui nós mostramos, então, exemplos de possibilidade de tratamento naqueles casos onde nós não dispomos das endopróteses fenestradas ou ramificadas, que são as técnicas de estentes paralelos, onde se coloca a endoprótese e entre as camadas das endopróteses se coloca esses estentes recobertos, fazendo com que as artérias viscerais sejam revascularizadas. Bem, o tratamento endovascular e o tratamento híbrido, eles têm uma menor morbimortalidade em relação ao tratamento cirúrgico. Existe um sucesso quanto com baixa mortalidade e morbidade, porém, esses casos necessitam reintervenções mais frequentes. Porém, essas reintervenções são realizadas por endovascular. Aqui a literatura que nós utilizamos nos textos, que são os guidelines da Sociedade Europeia e Americana. Eu vou só falar um pouquinho sobre aneurisma de aorta torácica roto. Bem, 80% são degenerativos, 15 a 20% são por dissecção, e nós temos inúmeras outras causas inflamatórias, reumatológicas, infecciosas. A incidência é de 5 por 100 mil habitantes, menor que o aneurisma de aorta abdominal roto, 30% da aorta ascendente. A mortalidade é extremamente alta, chegando a 97%. A maior parte são assintomáticos. Mais da metade dos pacientes sintomáticos são por aneurismas degenerativos. O paciente pode apresentar, no momento do diagnóstico, uma história prévia de dor, embolização, sintomas compressivos, como rouquidão, tosse, desvio da traqueia, disfagia.
Aqui mostrando a embolização distal. O diagnóstico diferencial se dá por angina, infarto agudo do miocárdio, dissecções, síndromes aórticas agudas, doença degenerativa da coluna. Aqui nós temos um exemplo da síndromes aórticas agudas, que são a dissecção, que é um rasgo na parede da artéria, hematoma intramural, que é a formação de um hematoma com aumento e fraqueza da parede, e aqui uma úlcera penetrante de aorta, que pode também, como os dois outros casos, levar à ruptura. Nos aneurismas de aorta torácica rota, 20 a 30% dos casos apresentam dor súbita e severa, uma queda do hematócrito e uma hipotensão e choque. Os fatores de risco para ruptura são idade, sexo feminino, DPOC, hipertensão, diâmetro. O diâmetro acima de 6 centímetros, o risco de romper ou de morte é de 15% ao ano. A angiotomografia também é um exame de escolha. Os pacientes com aneurisma de aorta descendente roto têm uma recomendação do tratamento endovascular. Aqui são as endopróteses utilizadas para o tratamento do aneurisma de aorta torácico. Também nós temos as tubulares, as fenestradas e as ramificadas. Aqui são as zonas onde nós fixamos ou ancoramos as endopróteses. Nós precisamos ter proximal uma distância de 2 centímetros de artéria boa para a fixação da endoprótese. Algumas vezes nós não temos, como esse aqui, onde nós fazemos uma técnica daqueles estentes paralelos que se chama chaminé. Aqui está o exemplo esquemático daquele caso, onde nós tratamos com uma endoprótese tubular e um estente recoberto. Aqui só para vocês terem uma ideia das possibilidades de tratamento. Muitas vezes nós não temos tempo de fazer esses tratamentos pela alta mortalidade do paciente quando chega ao reparo. Nós temos, então, uma grande variedade e possibilidade de reconstrução dos troncos supraórticos. Aqui nós temos um tratamento híbrido em 2 etapas, com reconstrução de todo o arco, com uma posterior implante de uma endoprótese. Aqui mais uma demonstração de possibilidades de reconstruções, de bypass. Aqui um caso mais extenso, mostrando também outras possibilidades de reconstrução. Bem, a morbimortalidade do reparo endovascular é menor do que o reparo aberto. Aqui, os guidelines da Sociedade Europeia, que eu utilizei. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje. Queria agradecer em especial a Liga de Cirurgia Vascular da PUC e pelo brilhante trabalho que vem fazendo e pelo excelente nível dessa jornada. Gostaria também de agradecer às outras ligas que participaram de alguma forma, a Liga da UX, a Liga de Passo Fundo e a Liga da URGS. Eu gostaria assim de dizer algumas coisas, mas gostaria de mostrar a cara da Liga, que são jovens, talentosos, que gostam de trabalhar e que estão aí, como o nosso decano da Faculdade
da Escola de Medicina falou no primeiro dia, né, estão indo além. E eu acho que esse é o grande diferencial de todos os ligantes, de todas as ligas, é ir além. E parabéns pelo sucesso dessa jornada, que é muito difícil. Nós estamos passando por um período extremamente difícil das nossas vidas, que foram, de certa forma, abruptamente interrompido todos os nossos trabalhos, nossos estudos, nossa vida pessoal, e isso mostra que nós estamos, de certa forma, aprendendo a ultrapassar as dificuldades. E o número de inscritos e o número de participantes mostra claramente isso. Muito obrigado mais uma vez. Gostaria de chamar o Leonardo. Muito obrigada, doutor Silvio, pela palestra. Antes de a gente dar o encerramento, então, com o Leonardo para o sorteio, tiveram duas perguntas, tá, para a palestra do senhor. Que a primeira pergunta é: quando está indicado o uso de mola em saco aneurismático? Normalmente, quando os aneurismas são saculares. Na aorta é muito difícil utilizar, mas existem outras artérias que podem se tornar aneurismáticas e normalmente quando esses aneurismas são saculares, uma das formas de tratamento é a utilização de molas ou coilos. Tá bem, muito obrigada. E a próxima pergunta é: quais seriam as contraindicações do tratamento do aneurisma roto? As contraindicações, na verdade, existe naqueles scores que eu falei, o score de Glasgow, né? Ele é um score acurado para mortalidade, mas a única crítica desse score é que ele não prevê a mortalidade daqueles pacientes que não são realizados, onde não são realizadas as intervenções. Então, quanto a um score de mortalidade, nós temos. Se nós temos condições de realizar o tratamento endovascular, na verdade, a contraindicação ela não existe, a não ser que o paciente não tenha condições clínicas de ser submetido a algum tipo de tratamento. Então, tá bem. Muito obrigada mais uma vez pela palestra. Foi excelente. E agora eu gostaria de chamar o Leonardo, então, para a gente dar encerramento, né, e fazer a realização do sorteio. Eu queria agradecer ao Dr. Silvio e à doutora Luciane pelas ótimas palestras. O link para certificado já está no chat e a gente botou também o link do canal do YouTube. Todas as aulas vão ser postadas lá. Botamos o nosso Instagram e um link de formulário de satisfação que seria muito interessante que todos preenchessem.